para dar uma palavra neste momento. Amados ouvintes da palavra de Deus nesta manhã, eu tenho o privilégio de ouvir a mensagem de Cristo, mensagem esta que salva, mensagem esta que transforma, mensagem esta que liberta o homem da escravidão pecaminosa, Aqui um pouquinho. a qual Satanás ele tem aprisionado. A Bíblia diz que aquele que comete pecado, este se torna servo do pecado. Isso é a mais pura verdade, que horas ou outras encontramos pessoas que diz que tem vontade de abandonar a vida do álcool, do cigarro, abandonar as drogas, mas não conseguem, porque existe uma força invisível que o impede de fazer com que eles deixem esta vida. A palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo de número 16, o versículo de número 19 e o versículo de número 20, vai nos dizer assim: e havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães viam e lambiam as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E foi também o rico, morreu e foi sepultado. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, se de algo que nós temos certeza é da morte. A morte ela é inevitável na vida do ser humano. E ela vai vir para todos. Ela vem para ricos, ela vem para os pobres, ela vai vir para os brancos, para os negros, independente da posição social, independente se seja criança ou adulto, a morte, ela é inevitável na vida do ser humano. A morte, quando nós olhamos na Bíblia, ela é fruto da desobediência de Adão e Eva, chamado de o pecado original, pregado assim logo nos primeiros séculos por um camarada chamado Santo Agostinho. E a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz que por causa de um homem, de um ser humano, de uma pessoa, esta identificada como Adão e Eva, por causa deles, a morte ela entrou no mundo e todos se fizeram pecadores.
Então, por causa da desobediência do ser humano, a morte ela entrou no mundo e todos nós se tornamos pecadores. E se tem uma prova que eu e você, que nós somos pecadores, esta é a morte. Porque se não existisse a morte, não existiria o pecado. Porque o pecado ele veio por consequência da morte. A morte ela veio por consequência do pecado, melhor dizendo. O texto lido fala da morte de duas pessoas de classes sociais diferentes. O primeiro, a Bíblia vai dizer que ele era rico, que desfrutava e fazia aquilo que ele bem queria, desfrutava dos prazeres do mundo. E que, abrindo um parênteses aqui, ser rico não é um pecado. Mas esse homem, além dele ser rico, ele não servia a Deus. É que o texto nos dá a entender. É que ele não temia o Senhor. Então, ele era rico, mas não servia ao Senhor. Ele não havia entregado a sua vida a Jesus. E a Bíblia vai mostrar um segundo homem, que este era pobre, mendigo, e que ele servia a Deus. Ele não foi para o céu porque ele era pobre, não. Ele não foi para o céu porque ele mendigava, não. Ele foi para este lugar chamado Seio de Abraão porque ele era uma pessoa humilde, era uma pessoa pobre, mas ele servia e cria no Deus da Bíblia, no Jesus. E Jesus disse que os dois morreram. Essa história o próprio Jesus ele conta. E ele mostra o destino daqueles dois homens, da alma daqueles dois homens. A alma do homem rico, ele foi para um lugar de tormento, que em algumas traduções fala de Hades, em outras falam Seios de Abraão, mas que são o mesmo lugar. E o segundo que morreu, que era Lázaro, o mendigo, ele foi para o seio de Abraão. E o que nós aprendemos nesse texto é que uma das lições que Jesus nos ensina é que com a morte não se acaba tudo. Existem pessoas que dizem que depois que morreu, acabou-se tudo. Satanás tem colocado na mente das pessoas, muitas vezes, quando estão passando por momento de aperto, por momento de dificuldade, quando estão enfrentando algum tipo de enfermidade, muitas vezes pressão psicológica, e pede para essas pessoas tirarem a sua própria vida, porque eles tirando a sua vida, acabou-se o sofrimento. Isto é uma mentira que ele tem colocado na mente de muitos, porque o próprio Jesus vai dizer que com a morte não se acaba o sofrimento desta vida. A prova disto é essas duas pessoas que ele conta essa história. O que morreu foi para um lugar de tormento e o outro foi para um lugar de descanso. Outro ensino que Jesus vai nos mostrar aqui e que vai nos revelar é que o destino da nossa alma, ela depende da nossa escolha enquanto estamos vivos. O destino da minha e da sua alma vai depender da escolha que você faz aqui, neste mundo. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 28, que aos homens estão ordenados morrerem uma só vez,
E depois disso segue-se ao juízo. Então o homem não vai morrer mais de uma vez nesta vida. Ele não vai ter mais de uma oportunidade. Não existe essa coisa que depois que eu morrer, Deus me coloque em um bom lugar. Não. Não caia nessa história. Você que decide para onde a sua alma vai enquanto você está com vida. E Jesus mostra 2 lugares aqui. O primeiro lugar, ele fala de um lugar chamado Hades, que em algumas traduções ela está como o inferno. E é claro que alguns conceitos religiosos não acreditam no inferno. Se você for falar do inferno para o espírita, ele não vai acreditar, porque o inferno para eles é o estado de vida, é o estado emocional. E eles dizem que o inferno está dentro do ser humano. Eles não acreditam no inferno. Também como eles não acreditam no céu. Em outros conceitos religiosos, não acreditam que o homem ele vá para esse lugar sofrer, passar por esse sofrimento, e eles preferem acreditar na aniquilação da alma. O homem morreu, se ele é ímpio, se ele não serviu a Deus, a alma dele é aniquilada. E aquele que é bom, aquele que serve a Deus, eles vão viver na terra, e que Deus está preparando um lugar chamado paraíso, que Deus vai transformar este mundo e eles vão viver aqui. Só vai ter pessoas boas, e as pessoas ruins não vão para lugar nenhum sofrer. A punição deles é a aniquilação. Eles vão ser aniquilados, vão sumir. Mas Jesus não pregou isso. Jesus não falou na aniquilação da alma. Jesus não falou e não pregou contra o inferno, e principalmente contra o céu. Ele mostrou que esses 2 lugares existem, e que você escolhe enquanto está com vida, se você quer ir para um ou para o outro. Você que escolhe. E ele vai dizer, além do mais, que as pessoas que morreram, e tanto uma como outra, ela esteja ou no Hades, ou esteja no céu de Abraão, a alma delas não estão inconscientes. Eles estão conscientes, porque Jesus mostra no texto que os 2 tinham lembranças daqui da terra. Os 2 conheceram um ao outro. É tão tal que o rico conheceu Abraão. Então a alma deles estavam conscientes. Isso quer dizer que as pessoas que já partiram dessa vida para outra, elas estão conscientes. Seu ente parente que está lá, o seu ente parente que morreu, que está lá no outro lado, ele está consciente, independente do lugar que ele esteja. E o rico até desejou voltar. Ele pediu permissão ao pai Abraão, disse: ó, deixa eu voltar para a terra, porque eu tenho irmão lá. Eles não servem a Deus, eles não temem, deixa eu voltar lá, que eu não quero que ele venha para esse lugar de tormento. Para quem não crê, parece até uma fábula, um mito, uma história, como diz o ditado popular, para boi dormir. Mas isso aqui foi uma realidade que Jesus ele contou. E Abraão negou. Abraão disse: olha, não, você morreu, você já não tem mais parte com a outra vida, você não pode voltar mais. A Bíblia diz que aqueles que morreram não tem mais nada com esta vida. Então essa crença de dizer que quando a pessoa morre, a alma dela fica vagando pelo mundo, isso é tudo mito, isso é tudo mentira.
que eu tenho que batizar meu filho, porque se ele morrer, vai morrer pagando e tudo mais. Isso não existe. Jesus não ensinou isso. E aquele homem desejou voltar, e eu disse: ele não vai, você não pode voltar. Lá eles têm os profetas. Lá eles têm as pessoas pregando a palavra. É o que estamos fazendo hoje. As pessoas que morreram não vão voltar para pregar o evangelho para você, porque a Bíblia proíbe isto. As pessoas que já partiram para outro lado não tem como mais voltar a esta vida e falar com você. Ah, irmão, mas eu li em tal livro que o líder, ele conversava com as pessoas que estavam lá no outro lado. Como existe aí o livro dos Espíritos, onde Allan Kardec teve contato com as pessoas que estavam lá no outro lado, por intermédio de algumas meninas, que ele tinha contato com essas pessoas, com esses espíritos de vários níveis espirituais, e nenhum deles falaram em céu, nem falaram em inferno, não falaram nada disso, e ele não acreditou, e não acredita nisto, e escreveu outro livro falando que céu e inferno, isto é um mito. Porque tudo isto é mentira. É Satanás por trás de todas estas coisas, querendo fazer com que o homem, ele não venha acreditar que depois que ele morrer, ele vai pagar pelos seus pecados. Se na justiça humana ninguém escapa de pagar pelo ato cometido, de pagar por algo que fez, imagine na justiça divina. Na justiça divina você vai ter que pagar pelaquilo que você fez aqui sim. Você vai ter que pagar de sofrer pelos atos cometidos nesta vida. Então nesta manhã, decida a entregar a sua vida a Jesus, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque você não sabe o dia de amanhã que pode acontecer. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Aceita Ele como Salvador, e com certeza você vai ser feliz. Jesus contou e disse que existem dois lugares. Jesus falou de duas portas. Jesus falou de dois caminhos. E para o homem é que escolhe para onde quer ir, o caminho que quer andar, a porta que quer entrar e o destino que a sua alma vai. Então, escolha enquanto